encantadas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E para você que ainda não me conhece, eu sou Mayara Santos e esse é o nosso Lar Encantado. Bom, gente, eu vim gravar um vídeo para vocês, muito legal, contando aqui para vocês um pouquinho da história da nossa casa, como nós conseguimos comprar a nossa casa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, gente, já deixar o seu like, que é muito importante aqui pro nosso canal, pro crescimento, e pra gente saber também se você tá gostando ou não dos nossos vídeos, tá bom? E eu vou deixar passando aqui na tela o meu Instagram, tá bom? Que é @meularencantado. Se você ainda não me acompanha lá, corre, que tem umas fotinhas novas. E de vez em quando eu tô por lá postando alguns stories também. Então, bora lá pra esse vídeo. Bom, gente, eu vim contar aqui pra vocês como que foi o processo de compra aqui da nossa casa. Pra quem não sabe, essa casa é nossa, né? Assim, ainda estamos pagando, é claro. Mas nossa casa, gente, ela foi financiada, tá? Pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então eu vim contar aqui pra vocês como que a gente conseguiu tá efetuando a compra da nossa casa. Eu e o Saulo já estamos casados aí, agora em dezembro vai fazer 7 anos, tá? E quando nós casamos, nós não tínhamos casa própria, né? Nós iríamos viver de aluguel. Então, o que nós decidimos, né? Na época, eu sou aqui de Caçapava e o Saulo é de Queluz. Então, como ele tinha um trabalho lá, eu saí do meu emprego aqui de Caçapava e fui lá pra Queluz, né? Lá, a minha sogra e o meu sogro concederam pra gente uma casinha, né? Que eles têm de aluguel no fundo da casa deles, são 2 casas. No caso, 3 com a da minha sogra, né? Então, ela concedeu uma pra gente ficar e não pagar o aluguel, né? Até a gente conseguir ter o nosso cantinho e tudo mais. Então, nós casamos, fomos pra Queluz, né? Ficamos lá. Só que nesse tempo, né, gente, que nós casamos e tudo mais, o Saulo também ficou desempregado. Então, lá em Queluz é uma cidade ótima de se morar, porém, muito difícil de emprego. Então, assim, quando você tem o seu, você tem que segurar, né, o seu emprego, manter e tudo mais. Só que aconteceu dele sair do trabalho e tudo mais, né, nesse meio tempo aí de casamento. Nós ficamos lá mais ou menos uns 6 meses. E assim, quando nós casamos, nós, né, já enfrentamos muitas dificuldades, assim, desde o início do nosso casamento, né, em questão de emprego. Quando casamos, nós não tínhamos praticamente nada. E assim, a gente começou a nossa vida praticamente do zero mesmo, né, gente? Então, jamais pensei que teríamos uma casa em tão pouco tempo. Então, gente, nesse meio tempo aí, né, que nós ficamos desempregados, surgiu a oportunidade de emprego aqui em Caçapava para nós dois. Então, o que que aconteceu? Nós voltamos para Caçapava, alugamos uma casinha aqui e viemos para cá, né, gente? Porque eu consegui trabalho, logo em seguida o Saulo começou a trabalhar e pra gente facilitaria melhor. E até porque, como eu já tinha, né, vivido a minha vida toda aqui em Caçapava, então não teria problema eu estar voltando pra cá. Então, alugamos uma casa, voltamos, tudo mais. Ficamos nessa casa por alguns meses, pouco tempo. Em seguida, ficamos ali de aluguel, né? Tô contando, gente, a história desde o início pra vocês entenderem como foi a compra, tá bom? Então, assim, ficamos ali nessa casa e eu acabei engravidando. E veio, né? Eu sabia que tava grávida e tudo mais. E o meu tio, ele tinha uma casa, acho que agora ele vendeu, né? Ele tinha uma casa e ele sempre alugava. Até quando eu era mais nova, né? Eu já morei lá de aluguel nessa casa dele e tudo mais, então a gente já conhecia a casa. E assim, como a Valentina iria nascer, né? Nessa casinha que a gente morava só tinha um quarto, a sala e a cozinha. Porém, os cômodos eram pequenininhos. Por mim, ótimo, né? Só eu e o Sal. Porém, veio a Valentina, né? Ela iria nascer. Eu já tava ali no final da minha gravidez. Então, eu e o Saulo decidimos, meu tio tinha esvaziado essa casa, né? Tava sem inquilino. Nós resolvemos alugar essa casa dele. Porque lá tinham 3 quartos, o quintal era super grande, né? Na época a gente tinha cachorro e tudo mais.
Então, nós decidimos, no finalzinho da minha gravidez, nós mudamos pra lá, alugamos a casa dele e ficamos lá por mais ou menos, acho que uns 4 meses somente. E foi aí que tudo começou, né, a respeito da nossa casa que nós estamos hoje. A Valentina nasceu e na época eu trabalhava fora, então eu saí de licença maternidade assim que ela nasceu. Eu e o Saulo trabalhávamos na mesma empresa. Filha, não bate aqui não, a mamãe tá gravando. A Valentina tá brincando aqui atrás, gente. E assim, eu e o Saulo trabalhávamos na mesma empresa na época. E eu jamais imaginei que eu iria comprar uma casa, né? Então, assim, eu em casa ali de licença, tranquila, mexendo na internet, só trabalhando. De repente eu vi um anúncio de uma imobiliária, né? Num grupo que eu seguia, e lá eles estavam falando sobre vendas de casas com financiamento 100%. Gente, quando eu li aquilo, e eu e Saulo sempre tivemos planos, né? De um dia conseguir comprar um terreno, conseguir construir nossa casa, ou um dia financiar uma casa. Mas, assim, a gente, né, sempre pensava, nossa, a gente tem que juntar um dinheiro de entrada. E como no início do nosso casamento foi bem conturbado, porque a gente praticamente não tinha nada. E aos poucos, né, os dois trabalhando, a gente teve que ir comprando, né? Quando a gente casou, a gente comprou nosso guarda-roupa, tivemos que comprar cama, colchão. No início a gente não tinha nada disso, né? Então, a gente começou praticamente sem nada. Então, no comecinho a gente trabalhou, né, pra poder ir conquistando as nossas coisas. Nesse meio tempo veio a Valentina, né, que era uma coisa que a gente queria muito, ter um filho e tudo mais. Só que quando eu realmente, né, falei, eu quero ter um filho, eu já descobri que já estava de 1 mês e pouquinho de gravidez. Então, assim, não tinha sido tão planejado assim, né? Ficamos super felizes, aí teria o quartinho dela pra montar e tudo mais. E no começo da gravidez dela, o Saulo tinha sido mandado embora, né, da empresa que ele tava. Foi aí com o dinheiro do acerto dele que a gente conseguiu o nosso primeiro carro, né, que era um carrinho, assim, bem já velhinho e tudo mais, mas assim, pra gente foi uma grande conquista, né? E conseguimos comprar o joguinho de quarto dela, o restante das coisinhas que faltavam, né? Então ele começou logo em seguida a trabalhar na empresa que eu trabalhava. E voltando ao assunto, porque eu fujo muito do assunto, gente. Eu em casa, né, mexendo, eu vi esse anúncio da imobiliária falando do financiamento de casa. E quando o Saulo chegou, eu comentei com ele, né? Ele chegou do trabalho. Não mexe aqui não, amor. Eu comentei com ele, falei, nossa, amor, que legal. Eu vi um anúncio, né, falando sobre financiamento de casa, 100% financiado. Vamos dar uma olhada, vamos lá na imobiliária. E o Saulo falou, poxa, como que a gente vai comprar? A gente não tem dinheiro para dar entrada, né? Você tá de licença maternidade e eu engravidei, gente, eu tava na minha... Tinha acabado de passar na minha experiência, então, assim, foi tudo muito recente. Então, eu não sabia, né, se eu iria voltar para o emprego e ser mandada embora depois, se eu iria continuar com o meu emprego. O Saulo estava há poucos meses lá, né, no trabalho, ele tinha começado há pouco tempo, né, como eu disse, ele tinha saído do emprego anterior, eu consegui lá na empresa que eu estava para ele. Então, assim, os dois estavam com um serviço, né, instável ainda. Mas a nossa fé é maior, né, gente? Quando a gente sente algo bom dentro da gente, a gente pede forças para Deus, a gente pede sinais para Deus, né? Para confirmar aquilo que a gente quer, aquilo que o coração da gente tem, né? Desejo de alcançar. E foi o que eu fiz. Eu conversei com o Saulo, falei, amor, eu sei que a gente não tem condição nenhuma, mas Deus é a nossa condição, né? Se for da vontade dele, ele vai abrir os caminhos, ele vai abrir as portas e nós vamos conseguir comprar a nossa casa. Então, ele confiou em mim, né? Falou, então vamos. Aí eu mandei mensagem para a moça da imobiliária, a gente conversou. Ela pediu alguns dados, tudo mais, para poder fazer uma pré-avaliação, né? Para ver se eu teria alguma chance de ser aprovada naquele financiamento. Então, nós conversamos tudo mais. Ela falou que você pode vir na imobiliária pra gente conversar melhor, trazer os seus dados
E nós fomos, gente. Chegando na imobiliária, ela pediu nossos dados, fez uma simulação e fomos aprovados. Só que, né, na minha cabeça eu falei, gente, 100% financiamento, ótimo, né? Vai ser talvez uma parcela mais alta, mas eu não imaginava que eu teria sim que dar uma entrada, que na verdade é a entrada do documento, né, gente? O financiamento geral total seria da casa, não da... A entrada ela precisaria ser dada para a documentação. E nisso, a moça da imobiliária me explicou, e eu falei pra ela, nossa, eu não tenho condição, meu esposo também não tem condição, a gente achou legal, né, a forma de financiamento total, como a gente é leigo no assunto. Aí ela me explicou, ela falou, olha, o que pode ser usado é fundo de garantia. Eu falei, mas eu acho que eu devo ter pouca coisa de fundo de garantia. Ela falou assim, mas como você e seu esposo estão pretendendo comprar juntos, vocês podem dar a entrada do fundo de garantia dos dois. Pode usar o fundo de garantia dos dois. Aí ela falou assim, me passa todos os dados, eu faço o levantamento para você do valor que você tem. Gente, nós precisávamos de R$ 5.000 para dar entrada na documentação. E, pela misericórdia de Deus, quando ela fez esse levantamento, o que a gente tinha de fundos de garantia, né, de empresas que a gente tinha pedido conta, quando saiu, né, não teve o direito de pegar o fundo de garantia, deu exatamente o valor que precisava ser pago para dar entrada da documentação. Eu fiquei super feliz, né, gente, assim, jamais imaginava que juntando, né, porque eu não sabia o valor que o Saulo tinha na conta dele, e na época eu tinha até esquecido, né, de ver o meu, como não tinha sacado, e deu exatamente o valor, gente. Eu fiquei, nossa, super feliz e vi ali no fundo do túnel uma luz. Então eu e o Saulo saímos dali muito feliz, tal. Ela falou assim, olha, vamos marcar um dia para vocês darem uma olhada nas casas que a gente tem disponível dentro do valor que vocês podem pagar a parcela. Porque ela pega o salário do seu esposo, né, põe ali uma média e vê o quanto você pode pagar de parcela por mês com a quantia de salário que vocês ganham. Então, na época, a gente não ganhava muito bem, né, eu e o Saulo praticamente era o mesmo salário. E não era um valor alto, né, gente? A gente nunca ganhou muito. Então, pra gente teria que ser um valor acessível, né? Porque a gente com um filho pequeno e tudo mais, não poderia pagar muito, né? Um pouco a mais acima do valor de um aluguel. Então, ela marcou um dia e levou a gente para visitar. Foram 2 casas somente que caberiam dentro do nosso orçamento. Então, assim, gente, ela levou a gente num bairro bem distante. E nesse bairro, pra gente, assim, a casa era ótima, gente, linda, maravilhosa, com garagem grande, quintal nos fundos, os cômodos grandes. Porém, era longe. Como eu e o Sal trabalhava, eu precisava deixar a Valentina com alguém, né? E lá não teria ninguém próximo pra olhar e tudo mais, ficaria bem distante pra gente. Então, nós desistimos dessa casa e teve a segunda opção, né? Que é essa casa que a gente tá agora, que ela é um pouco mais próximo, que a gente viu que facilitaria a nossa vida na época, né? Pra poder levar a Valentina pra pessoa que cuidava dela, pra estar perto de comércio, né? E coisas assim que pra gente facilitaria pela vida corrida de trabalho mesmo. Então, nós decidimos ficar nessa casa, né? Demos a resposta pro pessoal da imobiliária. E eles fizeram um levantamento do valor das parcelas e enviaram para o banco para aprovação da compra da casa. Gente, precisaria mais ou menos de uns 3 meses para a Caixa fazer essa avaliação do financiamento da casa que nós escolhemos para aprovar, né, se a gente conseguiria a compra ou não. E, gente, dentro de um mês, a Caixa já respondeu, olha, tá tudo ok, pode efetuar a compra, né, fazer o processo de documento, de contrato e tudo mais. Nossa, assim, eu tava em casa, de repente recebi a ligação, gente, foi uma alegria tanto, porque assim, foi praticamente da noite pro dia que tudo começou a mudar na nossa vida, né? Um casal que tinha recém-casado, sem emprego, os dois, praticamente, né? Sem renda,
morando no fundo da sogra, sem praticamente móveis dentro de casa e de repente conseguir conquistar a compra de uma casa. Foi muito gratificante, nossa, nós ficamos super felizes. E dentro desse um mês a Caixa, né, pediu para eles marcarem com a gente para ir assinar os contratos. Nós fomos até a Caixa, assinamos todo o contrato, né, o procedimento de compra, tudo mais, o dinheiro já tinha sido transferido para a entrada dos documentos. E assim que assinamos o contrato, a gente precisaria aguardar mais ou menos um mês para a liberação da chave da casa, porque até o procedimento que a Caixa faz, né, a Caixa efetua o pagamento, né, para o proprietário da casa. Aí, a partir do momento que o proprietário já recebe o valor e tudo mais, ele faz a entrega da chave. E, gente, no mesmo dia, a gente acabou de chegar em casa, a imobiliária ligou: olha, o proprietário já liberou a chave para mudança. Vocês podem estar voltando e pegando a chave e mudar o dia que vocês quiserem. Gente, assim, o tempo assim de um mês para poder pegar a liberação da chave, a gente conseguiu a liberação no mesmo dia. Então assim, gente, eu só tenho a agradecer muito a Deus, porque assim foi tudo muito rápido e nós não imaginaríamos que alcançaria, né, esse sonho na nossa vida. E tem algumas questões, muitos podem dizer, né? Nosso financiamento, gente, ele foi feito em 30 anos, tá? 30 anos parcelado, somente com o valor da entrada do documento. Então, o financiamento foi 100%, tá? Da casa. E assim, o financiamento foi pelo Minha Casa Minha Vida, tá? E nós tivemos, na época, um desconto, né, de subsídio, que é referente à idade do comprador. A minha média de idade é a mesma que a do Saulo, né? Ele é alguns meses de diferença somente. Então, na época, a gente conseguiu quase 12 mil de desconto pela Caixa, tá? Então, a nossa casa teve esse desconto e o restante foi parcelado, né? 100% o financiamento, tá? Muitos podem dizer, nossa, mas 30 anos pagando uma casa, né? Por que que não comprou um terreno e construiu? Por que que não financiou em menos tempo? Gente, cada um sabe aonde seu calo aperta, né? Cada um sabe o passo que pode dar. E assim, nós pensamos sim em comprar um terreno e construir. Só que eu e o Sol trabalhando na época, ganhando pouco. Não teria condição da gente comprar um terreno à vista, porque a gente não tinha um centavo no bolso. Se a gente fosse juntar, a gente pagava aluguel. Então, assim, se a gente tirasse o dinheiro para guardar, para investir, a gente teria que tirar do dinheiro do aluguel. Se a gente tirasse do dinheiro do aluguel, onde a gente iria morar? Muitos podem dizer, mas por que não continua na casa da sogra? Porque a gente não tinha emprego na cidade. Então, a porta de emprego foi se abrir pra gente depois de 6 meses de casamento. O Saulo só fazia bicos, às vezes de servente de pedreiro. Então, era pouco, né, gente, o dinheiro que entrava para tudo que a gente precisava. Então, por isso, optamos em morar de aluguel, porque teve uma oportunidade de emprego para os dois. Só que, pessoa que ganha pouco, a gente não tem como tirar para tudo, né? Ou você tira para pagar o seu aluguel, ou você tira para um investimento. Os dois não dá, né? Quando você ganha bem, é outra história. Então, a gente resolveu fazer o financiamento sim, né? Podem dizer, 30 anos é muito tempo. Mas se nós estivéssemos pagando aluguel, seriam 30 anos de uma coisa que não seria nossa, né? Se não tivesse a opção do financiamento, ok, né? Continuaríamos pagando aluguel, porque era a opção que nós teríamos. Mas como nós tivemos a oportunidade da compra da casa, nós optamos em pagar sim em 30 anos. Que agora já não são mais 30, né? Já são 25 anos que faltam, que a gente já tá pagando 5 anos. E eu creio, gente, que pela misericórdia de Deus, que tudo vai dar tudo certo na nossa vida, né? Que agora eu tô em casa, não tô trabalhando, mas vou voltar à minha vida ativa novamente de trabalho, se Deus quiser, quando toda, né, essa coisa que a gente tá vivendo no mundo agora tiver diminuído tudo mais, eu vou voltar a procurar emprego, vou voltar a trabalhar sim, né, porque eu sempre trabalhei a minha vida toda,
não é agora que eu vou parar. E vamos tentar, sim, gente, diminuir aí o tempo, né? Quem sabe, faltam 25 anos, quem sabe a gente paga em 10, 15 anos, diminua aí, né, esse tempo. Porque o amanhã pertence a Deus, não adianta a gente ficar ansioso, querendo, né, dar um passo maior que a perna e não conseguir. Então a gente paga dentro das possibilidades que a gente tem, né, uns meses aperto, outros meses mais tranquilo, mas investindo num sonho, né? A gente quer ter o nosso cantinho próprio, ter nossa casinha, por menor que seja, é nossa, né? A gente tá investindo naquilo que é pra gente. E quem sabe, né, um dia a gente tenha mais condições e consiga comprar algo maior, né? Porque isso daqui a gente pretende deixar pra nossa filha um dia, né? E quem sabe depois a gente consiga uma outra maior. Aqui a gente não tem quintal, quem sabe a gente consiga uma casa com um quintal maior, que é o nosso sonho, um pedacinho de terra. Mas assim, gente, a gente tem que dar valor em tudo que a gente tem. A gente tem que ser grato àquela oportunidade que Deus nos dá. Então, assim, se Deus nos deu a oportunidade de comprar esse imóvel em 30 anos, serei eternamente grata a Deus por Ele ter nos dado essa oportunidade. Porque hoje, gente, a maioria das casas aqui, você tem que dar uma entrada, no mínimo 20, 30 mil de entrada. Então, assim, para um casal, né, que agora, no caso, eu desempregada, jamais conseguiria dar uma entrada nesse valor. Então, assim, foram poucas opções de casa, né, na época que a gente conseguiu escolher, foram entre duas casas somente. Mas, gente, só de você ter o seu cantinho, poderia ser um cômodo e um banheiro, eu tenho certeza que a minha gratidão seria a mesma. Poderia ter sido um terreno e a gente ter construído, a minha gratidão seria a mesma a Deus, sabe? Porque só nós sabemos o que a gente já passou na vida, sabe? De você pensar que você nunca vai ter nada e de repente Deus te dá a oportunidade de ter o seu cantinho, sabe? Como foi com o nosso carro também, a gente nunca imaginou em ter um carro. E aconteceu, né, na época, igual eu contei, do Saulo ter sido mandado embora, o dinheirinho que ele pegou a gente investiu no nosso carrinho, aí durante a gente foi trabalhando, trocou, pegou outro, foi pegando, e assim, é velhinho, dá problema, todo mês dá problema. Hoje mesmo a gente já teve outro problema com ele, né? Assim, sempre tem, gente, porque não é carro novo, não é carro zero, a gente é pobre, né? E pobre sempre vai ter um probleminha ali para enfrentar, assim como o rico também, né? Só que no nosso caso a gente não tem o dinheiro ali no momento para investir. Então, assim, quando tem que ficar parado, fica, já ficou meses parado, a gente andando de ônibus e tudo mais. É difícil, com filho pequeno, mais ainda. Mas assim, gente, a gente tem que ser grato no que a gente tem, né? Viver o hoje, porque amanhã pertence a Deus. E o hoje eu sou eternamente grata a Deus pelo nosso lar. Então, gente, essa foi a história da compra da nossa casa. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa aí se eu falei demais, gente, mas eu queria explicar pra vocês como que foi esse procedimento, passar um pouquinho da minha felicidade pra vocês, que assim, às vezes a gente não consegue demonstrar, mas só Deus sabe a nossa alegria, sabe, gente, assim, de poder conquistar nossas coisas. Hoje eu olho pra trás tudo que eu não tinha, sabe? E hoje eu tenho a família que eu construí, sabe? Sou eternamente grata ao meu esposo, à minha filha, ao lar que Deus nos preparou. E eu sou muito grata, 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 muito mesmo, gente. Só tenho a agradecer. E queria passar um pouquinho do que eu sinto, da minha alegria para vocês também. E deixar uma mensagem aqui para você que, assim como eu, sonhou ou ainda sonha em ter o seu cantinho, ter a sua casinha. Ora, pede a Deus, sabe? Seja grato nas pequenas coisas, porque no tempo certo, Deus, ele faz coisas assim que você jamais imaginaria. Às vezes você sonha com pouco, Deus te dá o muito. Então, assim, seja grata no pouco, sabe? Seja grata pela sua casinha de aluguel, que Deus te dá a oportunidade de pagar o aluguel. Seja grata pelo terreno que você tem, que ainda você não tem condição de construir, mas que daqui alguns dias, alguns meses ou anos,
Deus vai te dar essa possibilidade, sabe, de construir o seu cantinho. Ou seja grata se Deus te deu a oportunidade de fazer um financiamento de uma casa. Ou se você ainda não conseguiu, vai pedindo a Deus, vai buscando que no tempo certo Ele vai preparar, assim como Ele preparou para mim, como preparou para muitas outras pessoas também, tá bom? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Essa foi uma partezinha aí da minha história. Um super beijo. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos.